Queridos, que alegria! Eu queria que você estivesse dando boa tarde aí, né? Ainda é boa tarde, não é boa noite para quem está perto de você. Seja muito bem-vindo. Vocês que nos visitam hoje, que alegria ter vocês aqui. Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Você pode se assentar. Aqueles que vieram preparados para trazer a sua oferta e dízimo, podem trazer o gasofilácio. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 4, ele diz assim: considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Queridos, quando você olha a palavra de Deus, a galeria da fé, em Hebreus no capítulo 11, todos aqueles que tiveram intimidade com Cristo ali na tipofania, na representação de Deus, todos eles entendiam o quão precioso é trazer os dízimos e as ofertas na casa de Deus. Então, a gente cantando mais uma canção agora, eu gostaria de convidá-lo a você vir aqui no gasofilácio, depositar o seu dízimo e a sua oferta, e vamos fazer isso com muita alegria. Amém? Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, sinal-te sorte.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, as crianças podem ir para a sua salinha agora, começarem no departamento infantil. Agora é o momento que vocês estarem indo para escutar a lição que vai ser apresentada para vocês na linguagem de vocês. A gente sempre diz aqui na igreja que as crianças não são tiradas do culto porque elas atrapalham, pelo contrário. As crianças são bênçãos no nosso meio. A gente gostaria que aqui estivesse cheio de crianças correndo, né? E mantendo esse lugar aqui extremamente alegre. Mas lá tem uma lição específica para elas, na linguagem delas, tá bom? Os adolescentes e juniores também tem uma sala para vocês. Se vocês quiserem ir para lá, os jovens, adolescentes e juniores vão estar lá em cima na sala de jogos, lá na sala de lazer. O Isaac está indo para lá. Quem quiser ir, pode ir junto, viu? Fique à vontade. Queridos, é com muita alegria. Antes eu queria só dar 2 avisos, mas é com muita alegria que hoje a gente vai receber o Francisco, que vai trazer a palavra aqui para a gente. Mas eu queria que a gente estivesse somente vendo 2 avisos rapidamente, que eu preciso que vocês estejam vendo junto comigo. O primeiro são essas datas da agenda. Dia 9 de março, estaremos com a juventude, com os adolescentes da igreja indo para o boliche, no sábado, dia 9. Então, olha só. Eu fico ainda na dúvida se é no dia 9 ou no dia 16, porque a gente ainda eu não consegui ainda um período de tempo onde eu consegui alugar a pista. Eu acho que está todo mundo indo para o boliche, então provavelmente a gente vai ter que postergar para o dia 16. O dia 9 ainda estava para ser confirmado, mas entre o dia 9 e o dia 16 a gente vai estar junto com os adolescentes e a juventude da igreja, indo para o boliche para a gente poder estar lá. E depois a gente vai compartilhar um pouco a palavra de Deus, um momento muito bacana. Dia 13 de abril, a gente vai ter o nosso primeiro momento aqui da reunião das mulheres. Dia 13 de abril, a gente vai ter, então você já está convidado, você que está aqui hoje, está junto conosco, dia 13 de abril, no sábado, reunião das mulheres. E no dia 4 de maio, na reunião dos homens, a gente vai começar então a começar com o Ministério dos Homens. Então vamos lá, dia 9 ou 16 de março, os jovens adolescentes estarão conosco no boliche. 13 de abril, reunião das mulheres. 4 de maio, reunião dos homens. E aí tem um novo projeto que eu queria que a gente estivesse orando por ele. Eu ainda não tenho detalhes a respeito desse projeto, mas surgiu do coração da igreja, né? A gente estava orando por isso. Rodrigo trouxe essa ideia que foi muito bem aceita pela liderança da igreja, e a gente vai começar a ter aqui o nosso Second Language, ou seja, o curso online. A gente não vai fazer presencial, de inglês. Então você que queira ter aula conosco de inglês, mas aí a gente precisa ter o seu nome, ter tudo certinho, porque é como se fosse de fato uma academia, né? Uma academia de ensino. Então você tem que ter frequência, você tem que colocar o teu nome para a gente poder dispor das aulas e dos professores, tá bom? Então a gente vai começar com esse projeto, dependendo de vocês. Se vocês colocarem os nomes, quem quiser, procura depois uma das lideranças, pode procurar aquela moça lá atrás, a Solange fica de pé, elazinha lá está com crachá, tá vendo? Solange. Você pode dar um nome se você estiver interessado em fazer conosco, online, um curso de inglês, tá bom? Então a gente já vai começar esse projeto aqui na igreja. Francisco, conosco? Que alegria, viu? Alegria ter o Francisco aqui. Desce.
Primeira vez que chegando aqui no Canadá, isso eu me lembro de 2018, a gente chegou numa terça ou quarta-feira, na sexta-feira a gente já estava na igreja, depois de um dia ou 2 dias. Primeiro culto que eu vi, primeiro culto que eu estive, o primeiro culto que eu participei, foi o culto teu, na reunião de oração, na sexta-feira, quando eu cheguei aqui no Canadá. Isso me encheu o coração, na certeza de que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que a palavra edificou o meu coração. Queria que a gente estivesse orando pela vida do Francisco aqui conosco. Pai querido, louvado seja o Senhor. Obrigado por esse homem de Deus, esse varão que tem trazido, Pai, a palavra, pregoado a palavra e o Santo Evangelho, as boas novas do Senhor em tanto lugar. Aqueles que caminham com Francisco conhecem o coração apaixonado que ele tem pela obra do Senhor. Que seja assim então, essa representação do que ele já é nas nossas vidas, trazendo a palavra de Deus que enriquece e transforma, em nome de Jesus. Amém. Rapidinho. A gente está numa série chamada Uma Vida Leve. E deixa eu dar um testemunho para vocês. Porque eu não sabia o que o Francisco ia pregar até ontem, né? Quando eu pedi para você mandar o assunto. Até então eu não sabia. E a gente está numa série aqui na igreja chamada Uma Vida Leve. E quando eu vi o que ele vai pregar, eu falei, é de Deus. Porque é dentro de uma vida leve. Amém? Glórias a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Como o pastor Fabiano já disse, eu vim lá da Igreja Vida Nova de Toronto. Quero primeiro agradecer ao pastor Fabiano pela oportunidade, pelo carinho, pela generosidade, pelo convite. E trago também um abraço do pastor Celi, do pastor Bruno, para toda a igreja. E sempre orando por vocês. Sempre também que tenho oportunidade, agradeço ao pastor Celi pelo incentivo que ele sempre dá a gente, de estar crescendo, de estar pregando a palavra de Deus e correndo o risco de nos deixar usar ali o púlpito da igreja para a gente crescer. E pastor Fabiano, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Isaías, no capítulo 40. Talvez você vai estranhar que eu tenho aqui um esboço muito grande. Mas o pastor Celi, ele é um pouco contra a Bíblia de celular. Ele sempre nos incentiva a usar a Bíblia de papel. E essa semana eu estava tudo bonitinho no meu tablet, e eu não sei por que o negócio apagou tudo. E como eu não sou muito bom de tecnologia, em cima da última hora eu falei, não tem problema, eu levo esse esboço todo, mas eu busquei a Deus a semana inteira e por que eu iria mudar essa mensagem. Não vou mudar, e será Isaías, o capítulo 40, começar no verso 28. Essa palavra é uma palavra tão bonita, tão consoladora, que eu tenho certeza que independente do que eu falar depois que eu ler, quando eu ler, Deus já estará falando com você. Porque ao ler a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E nós aqui na frente, como aprendemos com o pastor Hernandes, a gente, numa oração que ele fez, eu prestei bastante atenção, nós só podemos alcançar os ouvidos das pessoas. Mas o Espírito Santo pode alcançar o coração. Então que você ouça essa palavra e que mesmo que depois dessa palavra lida, nada mais fale com você, que essa palavra fale, porque é a palavra de Deus. Diz assim o texto: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Amém? Pai querido, fale conosco nesta noite, ó Deus.
fale ao coração de cada um, porque é somente nos ouvidos que nós podemos chegar. Que o Senhor nos console, nos guarde, e que possamos aprender e aplicar a cada dia a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de esperar no Senhor. E a palavra esperar, quando eu preciso de esperar por algo, duas coisas a gente precisa ter em mente. Duas coisas principalmente quando eu espero por algo. A primeira delas é ter confiança e a segunda é ter paciência. Porque eu preciso confiar que aquilo que eu espero irá acontecer. Se eu espero por algo e não estou confiante, eu já começo esperando de forma errada. Então eu preciso confiar e preciso ter paciência, porque tudo que a gente espera requer paciência. Uma coisa simples, esperar no consultório médico, se você tiver paciência, você vai embora sem consultar. Nas pequenas e grandes coisas que você tem que esperar, é preciso confiar e ter paciência. E a Bíblia diz que a paciência é muito bom, porque ela produz em nós experiência. E a experiência produzida pela paciência vinda de Deus, ela produz em nós esperança. E só quem tem esperança sabe esperar em Deus. E por que é preciso esperar? Por que nós temos que esperar? Quando nós lemos o texto, espera no Senhor. Por que nós precisamos? Porque não adianta desesperar. É simples. Desesperar é o contrário de esperar. Quem espera e tem paciência não desespera. Porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas mesmo quando nós esperamos por qualquer coisa que seja, tem hora que a gente cansa. É normal, é natural do ser humano cansar. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: Pai, não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai. Eu preciso crer nas Tuas promessas para continuar. E para andar nessa caminhada nossa como filhos de Deus, para andar como verdadeiramente o Senhor Jesus quer que a gente ande, precisamos crer nas promessas, senão a gente não consegue caminhar. Precisamos crer. E nós lemos aqui que até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. E existe um cansaço que ele é natural da condição humana. Todos nós cansamos, até Jesus, com certeza, como quando esteve aqui, na forma humana, ele cansava das caminhadas. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana no poço, aquele encontro tinha um propósito ali, mas Jesus também, ao sentar, ele provavelmente estava cansado da caminhada. É natural. Nós, depois de um dia de trabalho, sabe, quando eu viajo, por uma viagem longa para o Brasil, por exemplo, eu chego lá moído, cansado. Tem muita coisa da condição natural que nos cansa. Mas existe um cansaço que não é um cansaço físico, e eu acredito que o texto, ele enfatiza mais para esse lado. Porque o cansaço físico, você chega em casa, você toma um bom banho, dorme uma boa noite de sono, e está tudo bem. No outro dia você está pronto, você está renovado e pronto para caminhar de novo. Mas existe um cansaço que tem trazido muita dor, muito sofrimento, muita falta de esperança nos dias de hoje, e infelizmente mesmo dentro da igreja, mesmo no meio do povo de Deus, que é o cansaço da alma. Que é o que com certeza Isaías falava aqui. É um cansaço que dói, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, porque quando você sabe por que a sua alma está cansada, é mais fácil. Se você anda triste, cansado do peso dessa vida, e você sabe o que está te cansando, é fácil. Você vai na raiz do problema e resolve. Mas muitas pessoas não estão cansadas da vida, sem saber porquê, e talvez essa pessoa está do teu lado. Eu e o pastor Celi passamos por um episódio muito triste, que até hoje, quando ele lembra, ele se entristece muito,
de uma moça que conversou com ele muitas vezes. Eu coloquei mas não eu não participei com ele, porque ele me contou isso depois, mas eu sabia quem era a pessoa, mas ninguém dizia que essa pessoa estava a ponto de se matar, que foi isso realmente que ela fez. A gente não conseguiu ver que aquela pessoa estava passando por tanta dor, um cansaço na alma. O Salmo 42, ele diz, no verso 5, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele mesmo responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E se não bastasse o versículo 5, ele repete de novo no verso 11, no mesmo Salmo, 2 vezes, no verso 5 e no 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. E o cansaço da vida, as pressões da vida, o dia a dia, as lutas com o filho, com relacionamentos, com o trabalho, com as coisas que andam acontecendo no mundo, que tem adoecido tanta gente, que em vez de se ligar na palavra de Deus, está ligando mais nas notícias ruins, e vão levando uma vida de medo, incertezas. Muitas vezes esse cansaço vem de uma repreensão de algo que você precisa pôr para fora, mas você não tem com quem contar. E muitas vezes, se você contar, você tem medo de dizerem o que é que vão pensar de mim. Quando souberem que eu sou isso aí, que é isso aí que eu estou passando, que é por isso que a minha vida está difícil, que vão pensar de mim. É bom quando a gente pode botar para fora. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, mais de 10 talvez, vou ser bem rápido porque essa história é longa, mas eu tive um problema de acidente de carro aqui. Só para você também, efeito de informação, quando você vender o carro, nunca assine o seu ownership, entregue para a pessoa e deixe a pessoa passar o carro para o nome dele. Foi o que eu fiz, confiei. A pessoa não passou, bateu com 5 carros e ainda dentro de um carro tinha uma mulher grávida, e era um táxi. Então, eu estava sendo processado por tanta gente, eu sem muita experiência. Todo dia chegava lá em casa cartas me processando em $1 milhão. Na verdade, eles queriam um seguro, mas eu já tinha cancelado o seguro do carro. Mas o cara bateu com o carro ainda no meu nome. Resumo da história, foram 3 anos de muita coisa. Eu chegava do trabalho, às vezes tinha uma carta, minha mulher nem me mostrava. Porque se me mostrasse, eu não jantava, eu não conseguia fazer mais nada. E o meu médico, notando aquele sintoma depressivo em mim, começou a conversar comigo, me pediu para conversar com um psicólogo, e só de eu ter aquela conversa, eu já saí de lá um pouco melhor. Uma pessoa com uma especialidade que pôde me orientar. Por isso não é bom andar sozinho. Não tenha medo, é claro, você não vai se expor a qualquer um. Não é qualquer assunto que a gente pode abrir para alguém. Tem assuntos que é você e Deus mesmo. Mas abra o seu coração, não seja orgulhoso, para que as pressões da vida não te destruam. Nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos pastores, homens de Deus que podem nos ajudar. Não lute sozinho. E esse texto de Isaías 40, ele foi escrito para um povo que já estava cansado do exílio na Babilônia, que já estava quase fazendo 70 anos. Era muito sofrimento, muita dor, muitos anos de espera, de incertezas. Aquele povo estava exilado por quase 70 anos. E o que seria o exílio para nós hoje? Um exemplo de exílio, o exílio seria a vida sendo interrompida do nada. As coisas vão caminhando naturalmente e de repente a vida é interrompida por algo que acontece. Tudo está correndo bem. Como o coronavírus, por exemplo. A nossa vida parecia que estava caminhando tudo sob controle. A humanidade, o mundo inteiro mudou por causa desse vírus. É um tipo de exílio, a coisa vai caminhando bem e aí acontece algo que muda tudo. E aliás, foi uma coisa que nos cansou
trouxe canseira para nós todos, mas que nós possamos levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque foi para nós apenas canseira. Muita gente morreu, muita gente perdeu pessoas queridas, e nós estamos aqui. Nós estamos continuando a caminhada. Mas o fato é que ninguém já aguentava mais, porque tinha gente com a alma cansada. E o cansaço da alma, ele tira a nossa alegria de viver. Ele diminui ou quase zera a nossa fé, a nossa crença. Ele mata a nossa esperança. Ele destrói relacionamentos, porque uma pessoa cansada, estressada, com a vida tumultuada, ela não consegue se relacionar bem e ela acaba atrapalhando a pessoa que se relaciona com ela, principalmente quando é um casal, marido e mulher. Quando um adoece na alma, ele contamina o outro mesmo sem querer, porque ele não consegue conversar com amor mais. Ele tem um coração amargurado, a dor é muito grande dentro dele. E esse texto de Isaías, ali já perto do final do exílio, aquele povo estava cansado. Isaías, quando escreve, ele também com certeza estava cansado daquela situação. E quando a nossa alma está cansada, e nós temos Deus, o primeiro que a gente questiona é Deus. É Deus que a gente questiona. Não há nada de errado nos questionamentos, nas dúvidas. Muitos homens de Deus discordaram de Deus, questionaram Deus. Não há nada de errado nisso. Mas olha o que esse povo fazia nos seus questionamentos. Por falta já de fé, por falta de coragem, por falta de esperança, eles perguntavam: será que o Senhor pode tudo mesmo? Será que o Senhor se importa comigo mesmo? Olha que tamanha dor que esse povo já estava. Eles já haviam perdido a confiança no Deus Todo-Poderoso. Essas duas perguntas aquele povo exilado fazia. Olha o que diz o verso 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido por Deus. No coração deles, Deus não estava percebendo nem a presença deles mais. E eles perguntavam: eu estou nesse exílio, eu estou nesta situação, é porque o Senhor não pode me tirar daqui? Ou é porque o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu tenho dores, eu tenho dúvidas. E aquilo passava na cabeça dele: que Deus é esse? Será que Ele não me tira desse sofrimento? É porque Ele não pode ou é porque Ele não quer? Aí Isaías, no capítulo 40, no verso 28, ele responde: será que você não sabe? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de tudo. A Bíblia responde com uma pergunta: será que você não sabe? Nas suas dúvidas, será que você não sabe o Deus que você serve? Esse Deus é o Criador, é o Deus eterno, Criador de tudo. Davi já nos ensinava no Salmo 121, quando ele dizia: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, era nele que Davi confiava. Uma vez eu conheci um historiador judeu, e ele diz que por não chover no verão em Israel, Davi havia edificado a sua casa no vale e não no monte como era comum, para que lá de cima eles pudessem ver quando os inimigos viessem atacar. E Davi, por estar sendo criticado, isso é uma história de um historiador, não é Bíblia, esse historiador contou essa história, que Davi, muito criticado por ter edificado num lugar baixo, e quem já foi em Israel sabe que os lugares altos, as montanhas, eles fazem uns regos assim no monte para colher a água no tempo de chuva, e abrem cisternas na parte baixa, e toda a água que chove desce e ela
fica reservada naquela cisterna. E foi com essa ideia que Davi construiu uma parte baixa, segundo esse historiador. E por ser muito criticado, quando vierem te atacar, como você vai fazer? E Davi fala, escreve o salmo: de onde me virá o socorro? Não é dos montes, não é de homem. Quando eu olho para os montes, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o Deus que pode sim todas as coisas. Esse é o Deus que se importa sim com você. E o texto continua dizendo: Ele dá vigor ao cansado, Ele fortalece ao que está sem forças. Confie no Senhor. E quando no verso 28 ele diz, quando ele diz que a sua sabedoria é insondável, ou não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que é que ele quer dizer com isso? A sua sabedoria é insondável e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele quer dizer: não tente entender, apenas creia. Tem coisas que é tão difícil de entender. Essa semana eu estava comentando com a minha esposa, eu lendo a história do dia do nascimento de Jesus, quando os magos foram visitá-lo e o rei pediu para que ele voltasse. Todos nós conhecemos a história e eles não voltaram, eles foram para um outro caminho e Jesus teve que se mudar para o Egito juntamente com seu pai. Deus havia lhe mostrado que ele teria que sair dali para não ser morto. E o que Herodes faz? Ele mata todas as crianças. Ele dá uma ordem para matar crianças de 2 anos para baixo. Quando eu li aquilo, eu senti uma dor tão grande, uma impotência tão grande, diante de um Deus tão potente. Eu pensava que Deus tinha que ter feito algo. Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele teve que sair e ir para o Egito por causa de um homem que podia ter morrido naquele dia? Mas aquele homem matou tantas crianças, para depois que ele morreu, Jesus voltou para onde aquele homem estava. Se você tentar entender isso, é impossível. E na minha mente isso não precisava ter acontecido, mas é o que diz o texto: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não tente entender, mesmo que você não entenda. Confie no Deus que tudo pode, descanse no Deus que tudo pode. Ele pode todas as coisas, Ele se importa com você. A nossa igreja, a Igreja Vida Nova, há um tempo atrás, não sei se 1 ano ou 2, talvez 2, os meninos que estão aqui, estão um pedacinho da Vida Nova aqui. Nós passamos por um momento de muita dor e tristeza quando o Israel e a Débora perderam o bebezinho deles, já de 9 meses de gravidez, e aquela criança nasceu já morta. E foi um tempo de muita dor. A Vida Nova chorou de dor por eles. E agora, coisa de 1 mês atrás, a Vida Nova voltou a chorar com eles. Só que agora foi um choro diferente. A Bíblia diz que o choro da dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse versículo se cumpriu na vida da Débora e do Israel. Eles choraram. Não foi só uma noite. E hoje você pode estar chorando algum choro que já tem 1 ano, 10 anos. Mas a Bíblia te garante: a alegria vem. Ela vem pela manhã. E a nossa igreja nesse mês chorou de novo, de alegria, do bebezinho que eles têm agora, uma menininha linda. Então não tente entender, porque seria impossível entender a dor do coração daquela mãe. E só Deus pôde fazer com que ela sorrisse, voltasse a sorrir. A Débora não sorria mais, lembra? Hoje ela voltou a sorrir. A alegria voltou. Só Deus pode renovar as nossas forças. E o sentido original aqui desse texto, quando a palavra diz aqueles, para que você renove as suas forças no Senhor, não é apenas renovar, mas é trocar.
é trocar a força que você está lutando com ela pela força que vem de Deus. A fonte da força das suas lutas tem que ser Deus. Não é o seu próprio braço, não é na força do seu entendimento, porque a nossa força, ela cai. Ela é limitada, mas a de Deus não. Olha o que diz o texto: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É os que esperam no Senhor. Aí mesmo que fisicamente você ainda se sinta cansado, a sua alma estará em paz e a sua esperança renovada. Mas isso só é possível quando eu renovo na fonte de energia que vem do Senhor. Quando eu tiro a tomada do eu e ligo no Senhor. Esse é o significado do texto. Aqueles que esperam no Senhor trocam as suas forças. Não adianta buscar força em você, no pastor, na sua esposa, na igreja, nas coisas deste mundo. Porque todas essas forças também acabam. Busque no Senhor. O dinheiro acaba, as bolsas um dia podem falir, a aposentadoria pode quebrar. E Deus abençoe que não é meu, que nós já estamos aposentados. Não busque nem na igreja. A igreja é um lugar lindo, o templo, um local de adoração. Mas a morada do Espírito Santo é você? Essa semana eu fui para a igreja, eu não estava com o coração muito bom. Eu estava um pouco triste. E eu não consegui me alegrar quando eu entrei no templo. O louvor tocou, cantou. O pastor falou. O pastor ainda estava falando e eu não consegui me alegrar. Eu fui para o campo. Falei com Deus: Pai, a tua palavra diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu entendi nitidamente uma voz falando comigo assim: e quem te falou que eu moro aqui? É muito bom termos um lugar de adoração para nos encontrarmos, para trazer a nossa oferta de louvor e do tipo que for, de adorar a Deus, ter comunhão uns com os outros, mas a morada do Espírito Santo é o seu coração. E Deus falou comigo: quando você olha para dentro de si mesmo, a alegria quando você olha para a casa do Senhor, que é você, ou a tristeza. Eu não moro aqui. E a Bíblia nos afirma que não. A Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos. Aqui é o nosso lugar de encontro, sim. É o nosso lugar de bênção, sim. Precisamos vir para aqui alegres, sim. É lugar de comunhão, de consolo. Mas Deus falou nitidamente ao meu coração: olhe para dentro, olhe para a casa onde eu moro, que é você. Quando você olha para essa casa e você vai dentro dessa casa, você vai com alegria? Ou tem muita sujeira dentro dessa casa que precisa ser limpa? Existe uma força que não se acaba, mas ela só existe para aqueles que esperam no Senhor. Eu gosto de uma canção também, porque eu uso muita coisa de música por eu tocar um pouquinho de violão. Estou fazendo uma bagunça no seu público aqui, pastor. Ela diz assim: a fé só abre os mares quando o momento chegar. E eu fico pensando no tempo em que o povo saiu do Egito. Adiantava Deus abrir o mar quando o povo ainda estava lá? Quando o povo chegou diante do mar, foi que Deus abriu o mar. Tudo é no tempo de Deus. Essa semana o pastor Fabiano esteve lá e ele já mencionou aqui no livro de Eclesiastes: todas as coisas vividas debaixo do sol, sem Deus, é pura vaidade. Mas nós moramos aqui, nós temos que viver debaixo do sol, ou do céu. É preciso viver, desfrutar de todas as coisas debaixo do sol, incluindo sempre Deus nelas em primeiro lugar. Viver todas as coisas debaixo do sol, na esperança que está acima do sol. O resto é tudo vaidade, como nós aprendemos essa semana.
Reconhecer a força que vem do Senhor. Olha o que diz o verso 29. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem é que faz isso? É o Senhor. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Se você está sem forças para continuar, clame ao Senhor por socorro. Clame a Deus, ao Deus que tudo pode. Renove a sua esperança pelo poder de Deus. Quero ler também o verso 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O segredo é saber esperar, é confiar, é entregar e descansar no Deus que tudo pode. Mas aí você pode perguntar: qual é o segredo dessa força? Qual é o segredo da força? É admitir que eu sou fraco. A Bíblia diz que quando eu reconheço que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. É nele que eu sou forte. Quando eu admito que eu sou fraco, eu sou forte. E qual é o segredo do poder? É ter humildade para admitir que eu nada posso. Sem mim nada podeis fazer, diz a Bíblia. Nós todos buscamos ser felizes. E o segredo para a felicidade está aqui dentro desse livro. Ele é simples, mas nós estamos muito focados nas coisas que estão debaixo do sol, nos problemas do dia a dia. E temos tirado o foco daquele que tudo pode. Por isso a busca da felicidade é impossível, porque Jesus ele já começa o sermão da montanha dizendo também: felizes são os humildes. E por que a felicidade começa com a humildade? Eu li um texto que eu fiquei apavorado um dia. Ezequiel, no capítulo 16, no verso 49 e 50, diz que a iniquidade de Sodoma foi a soberba, o orgulho, a fartura, o egoísmo, e nunca amparou os necessitados. Todos nós temos aquele foco de Sodoma e Gomorra nas abominações sexuais. Todo mundo só fala disso. Isso foi ruim demais e faz parte do pacote. Mas olha o que diz Ezequiel: a iniquidade de Sodoma foi a soberba, o orgulho, a fartura, o egoísmo, e por nunca ter estendido as mãos aos necessitados. Porque é um povo que é soberbo e é orgulhoso, mesmo que ele pratique coisas abomináveis, se ele se humilhar e pedir perdão, Deus perdoa. Então o pecado que levou Sodoma do buraco foi ser orgulhosos e soberbos. E nós que conhecemos o Deus que nós conhecemos, isso não pode fazer parte de nós, nem nos mínimos detalhes. Por isso eu disse aqui: tenha alguém que você possa confiar. Não lute sozinho. Se você vê que está na beira do abismo, não lute sozinho. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus e diga, como essa canção que eu citei: Pai, eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas eu estou cansado. Eu preciso crer para continuar. Se a minha fé está abalada, se eu tenho dificuldade de crer, eu não consigo continuar. Eu preciso crer nas suas promessas para continuar. Eu estou sem forças. Jeremias, no verso 29 e 11, diz assim: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre ti, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Olha que Deus está dizendo que Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. Até o que eu penso de mim mesmo, eu não devo levar em conta. Eu tenho que levar em conta o que Deus pensa. E os pensamentos de Deus são para que eu tenha um fim que desejais. Eu achei fantástico, porque o fim que eu desejo, poxa,
É o fim que eu desejo, é um final feliz. E é só em Cristo. É só no Deus que pode todas as coisas. É só no Filho de Deus que morreu por mim que eu posso ter um final feliz. Eu não me lembro aqui agora o texto, mas o último versículo de Eclesiastes, quando o pastor Fabiano leu, ele é um versículo que entristece a gente, né? Quando você leu, eu falei, estou perdido. Vai ser vergonhoso, vai ser doloroso, mas depois ele trouxe o refrigério de Jesus e disse, não, esse texto não se aplica a nós. Porque aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, ele está livre, liberto de todo pecado. É Deus a quem nos conhece, é Deus a quem sonda os nossos corações. Quero fazer uma pergunta para você nessa tarde, nessa noite. Você precisa renovar as suas forças, ser fortalecido pelo Senhor. Eu faço essa pergunta para mim mesmo e a minha resposta é sim. Eu preciso renovar as minhas forças. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor todos os dias quando eu levanto. Porque muitas vezes é fácil você já acordar desanimado. Você já acordar não querendo ir mais, não querendo fazer mais. É fácil você começar o dia deprimido. E o sentimento e o cansaço, esse desejo de jogar a toalha, de desistir, ele muitas vezes invade a mente nossa. E Deus, segundo a tua misericórdia, Ele deixa esse texto aqui em Isaías, que nós lemos nessa noite. Um texto direcionado a um povo que veio sofrido do exílio, mas que pode ser aplicado para as nossas vidas hoje. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não há como não renovar as forças quando eu espero no Senhor. Por isso é que Deus deixou esse texto, porque Ele já sabia que teríamos que de tempo em tempo renovar as nossas forças nele, que elas vão se acabando. 1 Coríntios, no verso 15, deixa eu pôr o óculos para não falar errado. 1 Coríntios, no verso 15, 19, ele diz assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não limite a sua esperança. Não chore de dor por causa das coisas desse mundo, porque vai passar. Você está chorando à toa. Você está se entristecendo à toa. Você está se preocupando à toa. E se você faz isso, você vai se tornar o mais infeliz de todas as pessoas. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz, creia no Senhor. E vamos viver debaixo do sol, cheio da esperança que está acima do sol. Eu estou quase terminando, mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. Eu ouvi algo muito interessante essa semana e eu achei que ia caber aqui nessa meditação. Se você saísse daqui hoje, passasse ali no supermercado, colocasse nas suas costas uma mochila com 10 quilos de qualquer coisa, que você comprou, que você pegou, mas você vai ter que ir a pé para a sua casa, com uma mochila com 10 quilos nas costas, e eu encontrasse com você e dissesse, olha, além desses 10 quilos eu vou colocar mais 5 quilos de pedra dentro dessa mochila para que você leve até a sua casa. Chegando lá, você joga essas pedras fora. Eu só quero mesmo te cansar. Essas pedras não têm valor algum. Eu quero pôr dentro dessa bolsa para você levar até 10 quilômetros ou o que for. Alguém levaria? Alguém aceitaria? Isso é quase que uma ofensa. Colocar mais 5 quilos de pedra numa bolsa que já está pesada. Eu acredito que ninguém aceitaria. Mas se fosse 5 quilos de ouro, o peso é o mesmo, a distância é a mesma, você levaria? Levaria 10 quilos, né, Nilton?
10, quando eu chamava, tinha ele para carregar mais 10. É lógico que precisa. Mas olha bem, o trabalho é o mesmo, a distância é a mesma, o peso é o mesmo. A única coisa que mudou foi o motivo pelo qual você aceitou carregar mais 5 quilos de peso. Que agora você tem uma razão para carregar. E nós precisamos entender o que nós andamos carregando na mochila da nossa vida, na bolsa da nossa vida. O que nós temos carregado? 5 quilos de pedra sem valor? Ou 5 quilos de ouro? Se você anda sempre cansado, angustiado da vida, reclamando, achando que nada está bom, que as coisas não vão melhorar, eu vou para a igreja e volto pior, a pregação não fala, o louvor não isso, não aquilo, no trabalho também não está dando bem, eu não sei se eu fico no Canadá ou se eu vou para o Brasil, nada está bom. Meu filho quer isso, eu quero aquilo. No casamento, o marido quer isso, a mulher quer aquilo. Você precisa olhar para dentro dessa mochila da vida que você tem carregado e tentar avaliar o que você tem carregado nessa bolsa. A barra de ouro pode ser famílias, filhos, propósitos, sonhos, novas oportunidades. Pesam. Criar filhos não é leve, é pesado. Eu criei 2, junto com a minha mulher. E não foi fácil. Trabalhar na construção, minha mulher sempre trabalhou na clínica. A gente chegar cansado em casa. E hoje, pela graça de Deus, os 2, paguei a universidade dos 2. Uma sensação de dever cumprido. São 2 filhos que são pessoas de bem. Mas é leve? Não é leve. Mas você carrega com prazer, porque são barras de ouro. A família, barras de ouro. Tem vezes que a gente senta na cama, eu e a minha mulher, a gente deitado, a gente começa a lembrar como que nós conseguimos. A gente não consegue entender, é Deus. Deus já cuidando de nós, mesmo antes de eu conhecer o Senhor Jesus, Ele já me conhecia e cuidava de nós. Isso são barras de ouro. Se o seu relacionamento com a sua esposa está difícil de carregar, carregue com amor, porque não é fácil mesmo não, mas é barra de ouro que você está carregando. Agora, pecado, vaidades, irresponsabilidades, más escolhas, traições, insatisfação e ingratidão são pedras sem valor. Se alguma dessas pedras você carrega, joga fora. Tem pecado que fica incubado, que a pessoa não consegue se livrar dele, joga fora, porque é pedra sem valor. Vaidades, a pessoa gasta 30 mil reais para fazer uma cirurgia, para arrancar um pedaço de pele que vai crescer amanhã de novo. Então, não estou falando contra não, porque a maioria não faz mais as mulheres mesmo, mas não estou falando contra. Na verdade, eu já até quis que a minha mulher fizesse uma vez, graças a Deus que ela não fez, porque a gente vai amadurecendo. Mas quando a gente amadurece, a gente tem que falar para aqueles que não amadureceram ainda em certas coisas. Isso não faz parte dos planos de Deus para nós. Não faz. O Lincoln me desanimou até de implantar cabelo. Ele falou, rapaz, já casou mesmo. E outra coisa, deixa a natureza aí como quiser ir, olha eu. Sabe que você está casando? A experiência dele me ajudou. Já não vou economizar. 25 mil, eu acho que eles cobram. Reais. Então, precisamos entender o que nós temos que carregar. Jesus, quando ele diz, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, eu vou te aliviar, ele não estava mentindo, não. Quer aliviar? Cara, vai aí. E a última coisa que eu quero deixar para vocês é uma frase que eu li há um tempo atrás e eu nunca mais esqueci. A felicidade não é a ausência de conflitos, é a habilidade para você lidar com eles. Jesus mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições. Não pense que ser feliz você não terá conflitos. Terá. Mas se você não tiver habilidade para lidar com os conflitos da vida,
Você vai carregar muitas vezes peso, uma mochila cheia de pedra, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente possa entender e aplicar a palavra dele na nossa vida. E saber sempre que Ele é o Deus que tudo pode, que eu preciso descansar, confiar, esperar e crer que Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.